Os donos da bola. Oferecimento Infinity Tri da TIM. Quem torce com a TIM sempre ganha. Boa tarde para você, bom carnaval, segunda-feira, estamos ao vivo aqui para trazer todas as notícias da dupla Grenal e tem muito debate pela frente. Você está dando uma letrinha já para alguém? É óbvio que nós estamos ao vivo. No carnaval porque tem alguém é que óbvio, não é ao Ribeiro. vivo? Tem muita gente que não é ao vivo no carnaval, Ribeiro. É mesmo? É verdade. Tu acha isso? Tem muita gente que nem está no período carnavalesco, inclusive. Mas frente então, às câmeras. eu ia dar um rádios. speech inicial agora, mas aí eu ia atrapalhar a tua abertura. Speech, Aliás, eu no já. caso, é discurso, eu né? já atrapalhei, É, né? tu já atrapalhou. O Baldasso, por exemplo, está de carnaval, né? Critica os jogadores do Inter, mas ele tira carnaval. Vamos lá, nós estamos aqui trabalhando para levar até você as melhores imagens e a melhor informação sobre a dupla Grenal. E a gente começa pelo Grêmio, com gramado ruim, pênalti contestado, polêmicas de arbitragem e a primeira derrota do time titular do Grêmio. Estes foram alguns dos ingredientes do jogo contra o São Paulo, em Rio Grande. Antes do jogo começar, o Grêmio já sabia que o São Paulo não seria o único adversário. E logo na saída de bola, deu para ver que o gramado dificultaria tudo. A primeira chance de perigo foi tricolor. A cobrança de escanteio teve um desvio que complicou o Pablo. E o goleiro do São Paulo se complicou sozinho também, depois do chute do Barcos. O time de Rio Grande assustou com o Carlos Alberto de cabeça. O Grêmio tinha todos os motivos para reclamar do gramado do estádio Aldo da Puzo. Mas no segundo tempo, o tricolor teve que se preocupar mesmo com o São Paulo. Já nos primeiros minutos, Marcelo Groi defendeu o chute cruzado de Murilo. O São Paulo estava animado, continuou atacando e marcou com Carlos Alberto. Resultado que deixou a torcida em êxtase. E os rubro-verdes mal podiam esperar por mais um gol. O árbitro viu o pênalti cometido por Wendel. Murilo converteu 2-0. O Grêmio quase descontou na cabeceada de Riveiros. O volante tricolor insistiu. Pablo pegou, mas o rebote sobrou para Dudu. Nos acréscimos, até o goleiro Marcelo Groi foi para a área. Não adiantou. 2-1 São Paulo. A gente sempre pensa em poder mobilizar a equipe, usar a equipe sempre prestigiando o campeonato estadual, né? O que eu acho que as pessoas tinham que pensar nisso também. O que nós queríamos fazer, na verdade, é trazer os jogadores num lugar onde há muito tempo as pessoas não acompanham o time principal do Grêmio. Infelizmente, com a chuva, o campo ficou muito complicado, mas isso faz parte. Eu acho que o São Paulo foi merecedor da vitória, competiu muito, se dedicou muito. A gente não tem que de maneira alguma agora tirar o mérito da equipe de São Paulo. Bom, o debate sobre o jogo já começou antes do jogo, durante a matéria. A gente já está debatendo aqui. Eu tenho algumas opiniões, sei que os amigos também têm. E a gente vai falar muito sobre esse jogo, né? Eu só quero saber o seguinte, nós vamos falar sobre árbitro agora ou depois? Depois, né? Mais pra frente. Então deixa eu só... É que falar do jogo vai ser um pouco difícil, né? Porque Não, a bola não andava. não dá pra falar o cara assim. pisava no quebra-mola, num buraco. Deixa eu- O estádio Aldo da Puzo com imagens em rede nacional aí mostrou uma imagem de Rio Grande para todo o Brasil que a gente não gostaria de mostrar, porque Rio Grande, que está na primeira divisão do futebol gaúcho, que recebe verbas da televisão, não investe como deveria, nem sequer para arrumar o gramado do seu estádio, e aí recebe a dupla Grenal lá com toda a visibilidade possível e mostra esse tipo de imagem. Eu lamento profundamente. O nosso campeonato gaúcho, ele fica com uma imagem terrível, não só aqui para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil inteiro. Posso começar com a sua permissão? Eu podia falar primeiro ou não? Eu pensei que o senhor já havia terminado. Não, tá bem, eu só dei um recado, agora você pode falar. Bom, até as duas aí. Fica à vontade. Beleza, que bom que tem bastante tempo, porque eu quero dizer algumas coisas. E depois eu vou falar sobre a arbitragem. Tá? Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte para vocês. O Grêmio decidiu colocar os titulares nesse jogo. Eu diria, nessa história de poupar jogadores, escolher jogos para botar times titulares e tudo mais, o que é perfeitamente aceitável, especialmente para o Grêmio, que tem uma Libertadores e tudo mais.
era o jogo menos recomendado. Viagem longa, gramado, ou vamos dizer que ninguém sabia que o gramado era ruim. Todo mundo sabia, tá? Porque não foi o primeiro jogo do São Paulo e Rio Grande no Gauchão. Bueno, então, eu acredito, aí é uma leitura minha, né, que o Grêmio foi com o time titular por um favor que o Grêmio fez ao São Paulo de Rio Grande. Que a gente sabe, tá mal das pernas, não sei se você sabe. Favor. É um favor. Favor financeiro. Favor financeiro. É. Por quê? A gente sabe que quando a dupla Grenal vai com o time reserva, não dá público. Vi de Veranópolis que o presidente do VEC ficou furioso Mas com o o Grêmio ganha Internacional. o que com isso, com esse Calma, favor financeiro? calma. O Grêmio não ganha nada. Mas daqui a pouco, o que eu acho? O São Paulo está passando por sérias dificuldades. Tá, e a culpa é do Grêmio? Tchê, mas deixa eu terminar, Não, Tchê. mas é que tu te enrola, né, Tchê? Não Vamos estou lá. enrolando, estou tentando falar. Então, o que eu imagino? O São Paulo de Rio Grande, que esta direção herdou tudo que está aí, é que vocês não sabem, né? Pois eu entrevistei o presidente do São Paulo de Rio Grande, tá? E ele se queixava da estrutura que ele pegou. Que o estádio estava em mais condições, que não foi investido nada no estádio. Então, ele já pegou com essa situação e sem dinheiro. O que acontece? O Grêmio deve ter feito um favor para lotar o estádio para dar dinheiro para o São Paulo. É a única explicação. Agora, tem uma coisa, para terminar esse preâmbulo, que eu vou dizer para vocês. Foi ótimo tudo que aconteceu. Foi excelente. Primeiro lugar, mostrou que o Grêmio titular não pode estar dançando carnaval, né, na ala das baianas. Quer dizer, teve obstáculos, intempéries e acabou não convencendo. Segundo lugar, foi ótimo para alguns jogadores sofrerem com a marcação, sofrerem com o gramado ruim, porque é realmente um verdadeiro teste pelo que vem pela frente. Porque não pensem vocês que os gramados da Libertadores América são uma maravilha, tá? E em terceiro lugar, provou, né, que o Grêmio titular é um e o Grêmio grupo principal é outro. E aí já vou te roubar a tua tese, Paulinho, tá? Não, mas eu nem falei no processo. Falou ainda. Porque o Grêmio só perdeu o jogo depois que os seus principais jogadores saíram de campo. É que eu disse fora do ar, né? Eu sei então eu vou disso. dizer no ar agora. Então diga agora, Paulinho. Vou defender a questão do grau. Que veio, que fui no embalo, Paulinho. Vou defender a questão aqui não do gramado ruim, não é isso. Né? Sou contra o gramado ruim, contra as condições que foram dadas aos torcedores e ao time do Grêmio. É o que interessa isso, torcedores e time do Grêmio, o resto não interessa. Então as condições foram péssimas, certo? A questão é o seguinte: jogador de futebol, o bom jogador de futebol, ele tem uma condição muito boa de se adaptar a qualquer gramado. Não é o ambiente que se adapta ao homem, é o homem que se adapta ao ambiente. Boa, Paulinho. Isso o bom jogador de futebol sabe fazer. Pelé se adaptava em qualquer chão, ele jogava. Não precisava usar esse Não, mas eu vou usar o tudo Pelé, bem. que é o maior de todos. O Pelé aprendeu a jogar futebol, sabe aonde? Chão batido, terra, buraco. Quando você é bom, quando você joga futebol, eu não posso dizer isso porque eu não sei que eu não jogo nada, certo? Mas Eu jogo. Não é verdade, Paulo. Mas o Joga bom bem. jogador, Bom zagueiro. o bom jogador de futebol tem uma condição melhor de se adaptar às intempéries, seja do tempo, do próprio gramado. Se a bola quicou antes, o bom jogador sabe matar de canela, matar na coxa ou qualquer lugar do corpo. O ruim não sabe fazer isso. Então, o Grêmio não perdeu o jogo por causa do gramado. Isso eu não aceito, tá? E outra aceito coisa, que E outra eu coisa. aceito que O senhor espere. eu aceito que E outra coisa, Paulinho. Os jogadores do Grêmio já entraram preocupados com o gramado. Sim, mas é que uma coisa é gramado, já- outra coisa é um pântano. mas O estádio aqui, Aldo da meu Puso amigo. não é um gramado, é um Então, pântano. o seguinte, eu quero recomendar o seguinte. Atenção, o Grêmio que perdeu uma partida no piso sintético, que ali não tem buraco, né? Mas também é ruim. Não, né? mas tinha calor, cara. Tá, Perdeu pro calor. Muito calor, muito calor. Então, as intempéries estão atrapalhando o Grêmio. Então, se tem calor e piso sintético, não dá para jogar. Se tem buraco e poça d'água, também não dá para jogar. Olha, vamos parar com essa bobagem, entendeu? Porque isso aí faz parte do jogo. Gente, vamos começar. Vamos começar então no início, tá? O campeonato está sendo disputado por tantos clubes com os seus respectivos estádios. Este estádio, inclusive, começou interditado, não sei se vocês lembram. Sim, Tá? deveria continuar. E não era por causa do gramado. Agora tem o seguinte, o Grêmio sabia que o gramado era assim, ou não sabia? Tá, liberou. Então por que não reclamou antes?
Se o Grêmio estava tão preocupado com o gramado, então por que botou os titulares? Então, vamos parar com essa conversa fiada. Gente, mas peraí um pouquinho. Tá, Ribeiro, olha só, perdeu o jogo, e daí? Perdeu o jogo, foi menos mas a desculpa não deixa o Cadu falar. O gramado ruim, nós temos vários gramados ruins. Esse tá péssimo. Tá péssimo. Ribeiro Neto, mas não foi por isso que o Grêmio perdeu. Depois do O programa, Grêmio perdeu porque foi menos competente que o São Paulo. Ribeiro Neto, se o Grêmio tivesse ganho o jogo por 25.000-0, o problema do gramado continuaria sendo o mesmo. Nós não estamos mais na década de 70, década de 60, nós estamos em 2014, onde os clubes investem para ter uma estrutura milionária, fantástica de futebol totalmente profissional. Não é o caso do futebol gaúcho. Em que mas deveria, justamente né? por isso que estamos falando. Não é. É o caso de Inter e Grêmio. É o caso de Inter e Grêmio. E no caso, mesmo que o Grêmio tivesse ganho o jogo, ninguém está dizendo que o Grêmio perdeu por causa do gramado. Não teria nenhuma reclamação. Ninguém não. O Grêmio disse que perdeu para a arbitragem do gramado. É isso aí. Nós não estamos dizendo, o Grêmio disse. Não, mas o Anderson até deu os méritos pro São Paulo. Ninguém falaria nada. O Anderson deu os méritos para o São Paulo também. Se o Grêmio vencesse, ninguém falaria nada. É o gauchão, eu dizer. O técnico Anderson Moreira deu também os méritos para o time do São Paulo. Só que a questão do gramado não é simplesmente como os mais antigos podem estar pensando, o gramado é ruim, porque o gramado é ruim. Nossa, a questão... Nós dois aqui, os mais antigos. Incluindo vocês, não é verdade? Nós dois. A questão não é o gramado ruim. Nós dois. A questão não é o gramado ruim quando se vai jogar em Recife, nos Aflitos, na Ilha do Retiro, que tem gramados ruins. O gramado, eu estava lá, o gramado do Estádio Aldo da Puzo era um absurdo. Impossível de se jogar um futebol profissional no ano de 2014 naquele tipo de gramado. Eu pensei antes do jogo, o Grêmio é com os titulares, eu pensei antes do jogo, talvez, olhando o estado do gramado, o Anderson Moreira de última hora talvez tire um ou outro jogador, que ele acabou fazendo no intervalo do jogo. Porque o gramado não era uma questão de, o gramado estava embarrado por causa da chuva. O gramado tinha desníveis, buracos, ali na intermediária, não essa que a gente está vendo na imagem, mas na outra intermediária, e tinha uma espécie de elevada na intermediária ali, uma elevada na intermediária, que impossibilita a prática de futebol profissional. A gente não está mais falando de um gauchão de 30 anos atrás. Deixa eu está falando de um futebol profissional. O Carlos É irresponsabilidade Rocha. um gramado numa primeira divisão do gauchão, no futebol profissional, independente da divisão do campeonato, tem um gramado desse tipo. Carlos Eduardo de la Rocha, meu nobre companheiro de grande talento, né? De grande talento, e eu não vou dizer o futuro, porque você já é uma realidade. Eu poderia ser oportunista, mas não vou ser. Por enquanto é confete serpentina. Claro, porque depois... Então, eu só quero dizer o seguinte, eu não sei se é bom ou ruim o que eu vou dizer, mas eu quero só te lembrar, porque você sabe disso, é óbvio, você estava usando seus argumentos, né, porque te favorece, o que é normal num debate. Isso aí que nós estamos vendo não é videogame. No videogame, você conserta tudo. Você vai ali, você só escolhe o estádio, você escolhe o time. Me corrija se estiver errado da questão do videogame. Mas, pelo que eu vi lá com meu filho, é assim, tá? Você escolhe se neva, se chove, né? Você escolhe o cenário perfeito do videogame. Esta é a vida real. A vida real é essa. Eu quero te falar o seguinte, eu que sou mais... Para aí, eu que sou mais antigo... Entendeu? Sou mais antigo mesmo. Quero te dizer que jogadores muito melhores, mas muito melhores que o Grêmio tem, tá? Jogaram nesse tipo de gramado e nem por essa razão ficaram chorando como estão chorando agora, tá? E isso não quer dizer que é 70, 80 ou 90. Quero te informar que na Europa se joga com gramado coberto de neve e que dificulta a prática do futebol igual. E por isso, muitas vezes, os jogos com neve são adiados. Porque não há condições. E muitas vezes não são, tá? Então, vamos para... Isso aí é uma... Não vou dizer que é bobagem, porque eu estaria te ofendendo. Mas isso aí é um mimo. Não, ofendendo, inclusive, a pauta do programa. É um mimo. Isso é um que está debatendo isso. Isso aí, sabe, é uma desculpa esfarrapada. Tá? Isso que eu quero dizer. Isso é futebol profissional. E o Grêmio, para minha surpresa... Isso é futebol profissional. Para minha surpresa, o Grêmio
Tio, o Grêmio se abateu com a derrota. Não, assim, ó, o Ribeiro defende, o Ribeiro defende, a derrota o Ribeiro está defendendo. Forte. Ribeiro, calma, o Ribeiro, o Baldasso não está aqui, só tu quer falar no grito. O Ribeiro está defendendo no programa aqui. O Ribeiro defende no programa aqui algo que eu não defendo. O Ribeiro defende os gramados ruins. Não defendo, mas é parte do jogo, Paulinho. Não pode fazer parte do jogo, Ribeiro. Eu não estou defendendo o gramado ruim do São Paulo lá, do Alto da Puso. Não é isso. Eu não estou defendendo. Estou defendendo o seguinte. O Grêmio não pode dizer que perdeu para o gramado, não perdeu para o gramado. Se for assim, então, consequentemente, vou encontrar, então, times do futebol gaúcho que são melhores que o Grêmio. Numa análise simplista. Por quê? O Grêmio foi lá, perdeu para o gramado. Outros times foram lá e ganharam de São Paulo. Então, esses times que foram lá e ganharam de São Paulo são melhores que o Grêmio. São Paulo fez uma Copa do Mundo. Também. Não estou defendendo o gramado ruim, não é isso? Gente, é tão simples. Agora eu vou falar mais pausadamente, porque eu realmente fiquei nervoso, tá? Vou falar de forma lúdica. Carnaval, olha aqui, ó. Gente, o Grêmio perdeu o jogo. Por quê? Por que o Grêmio perdeu o jogo? Vamos lá, então. É mais difícil para o técnico time do Grêmio, né, se adaptar às condições do gramado do que o São Paulo que joga lá sempre? Claro que é, mas isso vale para qualquer campo, inclusive os bons. Os que jogam em casa têm mais familiaridade com o campo de jogo. Então isso é normal. Outra coisa. O São Paulo fez uma Copa do Mundo. Estava lá embaixo da lanterna. Está mais acostumado a jogar num pântano, né? Estava mais acostumado, jogou como se fosse o último, estava estreando o treinador e tal. E o time do Grêmio, me pareceu, tá? Especialmente no segundo tempo, que o time do Grêmio estava tentando administrar, tipo, passar o tempo, entendeu? Né? Não pôde fazer carnaval e tal, ficou ali, sabe, se cuidando, não querendo pisar na lama e tal. Pareceu, mas também não foi por isso. Não. Gente, o que custa admitir? Isso aí é mais honroso. O que custa admitir que o São Paulo jogou mais que o Grêmio? Tu admite que não é só a tua opinião pode estar certa? Claro. E de que o gramado realmente estava uma porcaria eu sou e que democrata. teria influenciado no jogo? Eu, ao contrário do senhor, eu sou um democrata. Não parece. Democracia, não parece. Tu está querendo impor aqui a tua opinião como se só ela fosse verdade. Eu só estou debatendo. Não, está dizendo que é tão simples admitir que o Grêmio perdeu para o São Paulo. Eu falei que perdeu também para o gramado. É honroso. A gente tem que ter hombridade. Quando o nosso oponente é melhor que a gente... Os outros podem falar. O São Paulo não é melhor que o Grêmio. Mas foi o São Paulo não é melhor que o Grêmio. Não foi. O Grêmio teve um pênalti inexistente e um gramado horroroso para jogar, assim, Ribeiro. A primeira frase que eu falei no programa foi: mesmo se o Grêmio tivesse ganho o jogo, a discussão seria sobre o gramado, no qual é impossível jogar o futebol profissional no ano de 2014. Não seria. Ninguém ia falar nada. Seria sim, porque o gramado futurologia não dá pra gente fazer. E mesmo assim o técnico Anderson Moreira deu os méritos pro São Paulo também. O gramado não foi o principal, mas foi um dos motivos que prejudicou e vou dizer mais, prejudicar qualquer um ali. Mas só para terminar, eu quero falar a questão do Copa do Mundo, se é verdade essa minha leitura, é uma leitura apenas, que o presidente Koff fez, ou seja, colocar o time titular, para ajudar o São Paulo, eu acho que o fez muito bem. Eu acho ridículo isso. Tá? Tão ridículo quanto cogitar isso, é isso ter acontecido. Eu nunca usei essa expressão com o senhor, o senhor está me ofendendo. Não, eu estou dizendo que é ridícula a medida do Grêmio, se é que isso é verdade. É que eu penso isso, o Grêmio nunca pensou. Cogitar isso é ridículo. Sou eu que penso. Então, Zé, é ridículo. Desculpa, é ridículo. Tá bom. Rapidamente, Chico. O telespectador faça o seu julgamento. Rapidamente, Chico. Eu sou... Cara, aí, Tchê. Pô, deixa eu falar também. Não, o Ribeiro não deixa ninguém falar. Deixa eu falar também, o Cadu quer falar. Nós precisamos falar no programa também aqui, né? Senão eu vou embora. Isso aí, Paulinho. Estou trabalhando no carnaval aqui. Vai lá, Paulinho. Vai lá, queremos ouvir, Paulinho. O Ribeiro falou a questão de Copa do Mundo feita pelo São Paulo, tá? Aí o recado para os clubes do interior, tá? Que não é questão do gramado, tá? O Juventude contra o Internacional há 3 rodadas fez Copa do Mundo. O Veranópolis fez Copa do Mundo. Pessoal do interior, eu sou oriundo do interior, então posso falar. Também sou, Paulinho. Grande Vacaria. De Vacaria. Alô, pessoal do Glória. Alô, ganhamos o Avenida no fim de semana, 2-0 para nós, aí, contra o Avenida. Mas tudo bem, não interessa agora. A questão é a seguinte, o interior faz Copa do Mundo contra a dupla Grenal. Não, tem que fazer Copa do Mundo. Você do São Paulo, alô, direção do São Paulo, faça a Copa do Mundo contra o Juventude, contra o Caxias, contra o Brasil de Pelotas, certo? Contra o Esportivo de Bento. Não faça contra a dupla. A dupla é para jogar e perder para a dupla Grenal. Faça contra o interior. Aí o São Paulo, por exemplo, se tivesse feito Copa do Mundo dos demais jogos do Gauchão, não estaria hoje brigando para não cair. O interior só faz Copa do Mundo contra a dupla. Faça a Copa do Mundo interior contra os times do interior. É o meu recado. Não gostou? Não tem importância. Não estou aqui para agradar ninguém. O executivo de futebol do Grêmio, Rui Costa, ele fez uma forte reclamação sobre as condições do gramado do estádio Aldo da Puso. Vamos ouvi-lo.
Primeiro que nós temos que comemorar é o fato de que nenhum jogador do Grêmio saiu com ligamento cruzado, rompido, com fratura, porque esse campo aqui não é um campo de futebol. Eu tenho muito respeito pela comunidade, foi uma festa bonita hoje da comunidade, mas a federação não pode, a arbitragem não pode autorizar um jogo nessas condições. Eu não estou falando do campo encharcado, porque isso é suportável, né? Todo mundo sabe que o Campeonato Gaúcho tem essas coisas, mas nós temos uma vala num canto do gramado e temos um desnível que vocês estão vendo ali que simplesmente deve ter uns 5 centímetros. Né? E isso é um absurdo, né? Isso não é um campo de futebol. O que nós temos que pensar com muita atenção é se existe a possibilidade de praticar o futebol num gramado como esse. E eu respeito muito a comunidade daqui, fiquei muito feliz de ver o estádio cheio, mas não é possível que nós tenhamos gramados com essa condição daqui. Eu não estou reclamando do gramado encharcado, não estou reclamando do campo pequeno, eu estou dizendo que nós temos um gramado hoje aqui que tem uma vala. Se alguém colocar uma perna ali, um atleta, quebra a perna. Tem um desnível de mais de 5 centímetros. Isso não existe, eu nunca vi isso. E olha que eu já andei por tudo aí. Já vi tudo que vocês podem imaginar em futebol. Então isso não é possível. Eu concordo absolutamente com o Rui Costa, que é um sujeito muito polido. Não, Só deixa eu concluir, Ribeiro, por favor. Hoje está difícil. Eu quero mandar um abraço à comunidade de Rio Grande, da Zona Sul, que está sempre acompanhando o nosso programa. Tudo isso que a gente está falando aqui e criticando as condições do gramado e do próprio estádio que foi interditado antes do Gauchão começar, é para que a situação do estádio melhore, para que a gente possa ver mais jogos na Zona Sul, com o estádio lotado, como a gente viu, mas num gramado em condições, num estádio que tenha condições. A gente quer que o São Paulo de Rio Grande, que é um clube tão tradicional do nosso interior, assim como o Brasil de Pelotas, como o Pelotas, a Zona Sul do estado tem um polo futebolístico tão forte e que a gente quer ver esses clubes disputando, de repente, até uma Série B do Campeonato Brasileiro, mas não assim. A gente lamenta profundamente que essa seja a imagem da Zona Sul do estado para todo o Brasil. E é por isso a nossa crítica. Não tem nada a ver com o clube, com os torcedores, com os telespectadores que lá estão. Tem a ver com o futebol que está cada vez mais profissional e que a Zona Sul do estado tem que se inserir nisso também. É que aí, agora, com toda a calma, é que tu tá aumentando o universo da discussão. E aí o programa não vai dar tempo. Porque eu tenho certeza que o São Paulo Rio Grande gostaria de ter um estádio melhor. E a grana que recebe da televisão? Pois é, mas... Que nunca recebeu na vida. Tá bom, dinheiro que nunca recebeu. Perfeito, mas não é capaz de consertar o gramado? Eu não sei. Eu não sei quanto, que dívida assumiu a direção. Bom, mas se não pode disputar a primeira divisão. Desculpa, mas isso aí não tem que reclamar do São Paulo, tem que reclamar da federação. Mas a nossa crítica é a federação, é a administração, se não a atual, as anteriores do São Paulo. Mas um pouquinho... Não, o Paulinho, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Não tem vistoria desses estádios? Sim, existe. Tanto é que existe a vistoria que o estádio foi liberado. Que é lamentável. Não pode se incomodar com isso. Eu estava lá no sábado e até chamou a atenção o fato do cuidado que as autoridades têm em relação ao Beira-Rio e à Arena do Grêmio e não tem com o mesmo cuidado é diferente. É diferente. Não é diferente. Não é diferente. Os dois são estádios de futebol e os dois recebem milhares de pessoas. Os cuidados devem ser o mesmo. Se a Arena e Beira-Rio apresentam diversos problemas, assim, de cuidados, tem que ter um para-avalanche aqui, tem que ter uma cerca aqui, uma grade aqui, um outro acesso, assim, para facilitar, para ficar bom, para ficar seguro. O estádio Alto da Puzo, que é da década de 30, que estava com uma estrutura precária, sequer poderia estar aberto pelo que eu vi no sábado. É que vocês não entendem. É um critério diferente, diferente e que o São Paulo deveria, pelo menos, ter, com todo respeito ao Rio Grande, já deveria ter tomado alguma providência e mudado isso, Ribeiro. Por que o Beira-Rio tem essa vistoria e às vezes não passa? Não é porque não tem condições de jogo. Então nós temos que passar a informação. Agora eu vou dar uma de baldaço. A informação correta para o telespectador. É óbvio que tem condições de jogo. Sim. O que não tem é para a cartilha da FIFA. O Beira-Rio está fazendo um evento teste, Cadu. A Arena não estava fazendo quando foi Ribeiro, não é essa discussão do evento teste. Com restrições. O Arena só foi interditado por causa do parapeito que desabou. Aí não tem o que fazer, desabou o parapeito. A Arena demorou muito tempo para ter o habite definitivo por conta também do acesso ao estádio. Também não é Ribeiro, a gente não está falando de uma vistoria da FIFA, Ribeiro. A gente não está falando de uma vistoria da FIFA. A gente está falando de questões de sinalização, questões de acesso que Beira-Rio e Arena teoricamente precisam ter, e de fato precisam ter, mas que, por exemplo, no estádio Alto da Puzo, certamente essa exigência não foi Eu tenho ouvido muita gente falar a respeito do Campeonato Gaúcho, de que assim, mas tem que deixar para os clubes do interior. Eu quero informar o seguinte, e todos
pessoal do interior, os clubes sabem o que eu vou falar. Não adianta a gente sugerir que Inter e Grêmio não participem do Campeonato Gaúcho, porque nenhum clube do interior vai querer isso. E não é porque não vai ficar mais difícil ou mais fácil a competição. É porque se não tiver a dupla Grenal, a TV não vai se interessar e não vai ter verba. Não vai ter cota. A TV não vai comprar o Campeonato Gaúcho sem a dupla Grenal. Que fique bem claro isso. Então, para os clubes do interior, não interessa esse tipo de negócio. O Campeonato Gaúcho tem que existir e tem que ter a dupla Grenal, senão não tem Ninguém verba. está tirando a dupla Grenal do Gauchão, então, Ribeiro. Isso é uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para as pessoas pararem com esse negócio. Vamos fazer um Campeonato Gaúcho o ano inteiro. Eu estou preocupado com a dupla Grenal. Não existe. E também com o futebol do interior, que teria mais chances sem a dupla Grenal. E eu não sei se nós vamos passar para arbitrar, eu só quero dizer sobre o Rui Costa. Vamos, se tu Rui deixar... Costa, legal, acho que tu fez a parte do dirigente, que tem que fazer mesmo, né? Às vezes a gente fala até coisas que nem gostaria, mas tem que, porque, para quê? Para não parecer ser omisso, né? Para dar uma palavra forte, tipo uma satisfação para a torcida, tá? Tu acha que ele jogou para a torcida, o Rui Costa? Eu acho que ele jogou um pouquinho para a torcida, tá? Nossa senhora, o porque futebol profissional, Ribeiro. Porque não dá para eu digo isso, o Grêmio é tão grande, tá? Que perder faz parte do jogo. Agora botar a culpa do gramado. Mas mesmo se o Grêmio tivesse ganho, Ribeiro, mesmo se o Grêmio tivesse ganho, o gramado a não é discussão sobre o gramado, ela já esgotou. E agora, como diz o Ribeiro, vamos ouvir de novo o Rui Costa jogando para a torcida, reclamando dessa vez da arbitragem, criticando a atuação do árbitro Heleno Todeschini. Uma arbitragem péssima, que mais uma vez lesou o Grêmio, né, que passou a tarde toda desrespeitando os jogadores do Grêmio. E eu pergunto para vocês se algum de vocês suportaria fazer o trabalho de vocês com alguém ofendendo vocês. Que tipo de ofensa foi? Ofensa de todo tipo. Agora ele me ofendeu na saída, inclusive quando eu disse para ele, respeitosamente, que ele tinha se equivocado, que não tinha sido pênalti. E ele começou a me xingar. É muito fácil xingar com a camisa da arbitragem, rodeado pela brigada, é fácil, homem. É muito fácil. Né? Ele fez isso no Brasil de Pelotas, quando ele intimidou o jogo todos os meninos do Grêmio. Ele conseguiu expulsar um jogador nosso que sofreu uma falta e saiu dali de maca, e ele conseguiu marcar um pênalti no final do jogo. Vocês vão lembrar, era ele o árbitro contra o Brasil de Pelotas. E hoje ele fez a mesma coisa. Não foi, eu estava na linha do lance, vocês podem me dizer se foi pênalti, eu estava na linha. A falta foi 1 metro fora da área. Então isso não é possível, a federação não pode permitir isso, não pode nos colocar numa situação dessa, não pode nos colocar um árbitro de 5ª categoria para arbitrar o jogo, um desclassificado que ofendeu. Olha, eu tive que controlar os meus jogadores do vestiário, porque estava todo mundo indignado, porque ele passou a tarde toda ofendendo os jogadores. Isso não existe mais, isso não existe mais no futebol. Tem que ser respeitado, não tem com licença o futebol, mas não pode um árbitro escondido nas suas vestes de árbitro ficar ofendendo os jogadores, porque depois o jogador agride e ele é suspenso por 2 anos, e aí vão dizer que os jogadores do Grêmio são desequilibrados, que o diretor executivo é desequilibrado. Não dá, não pode mais. Nós temos que ter respeito pelo Grêmio. O Grêmio foi lesado pelo mesmo árbitro que ofendeu. Eu fui respeitosamente, vocês me conhecem, sabem que eu não sou um cara aqui performático, não sou um cara que gosta de invadir campo, não combina com o meu perfil, mas eu não vou permitir que o Grêmio seja lesado. Não vou permitir. É a 2ª vez que ele faz isso e eu alertei os atletas no início do jogo. Olha, a arbitragem é tendenciosa, é uma arbitragem que se esconde no cartão amarelo, que ofende o jogador, e aconteceu rigorosamente o que eu disse que ia acontecer. Ele marcou um pênalti totalmente inexistente, ele ofendeu os jogadores, ele mudou o critério do jogo durante o jogo. Primeiro ele marcou todas as faltas, depois ele liberou a porrada. Tá? Então não dá, não tem condições. Eu não vou permitir que o Grêmio seja lesado por quem quer que seja, principalmente pela arbitragem. Se quiser colocar na súmula, eu não disse nada para ele. Quem foi ofendido foram os jogadores do Grêmio, e ele, numa arrogância que lhe é peculiar, eu nem sei de onde ele vem, mas é muito fácil, realmente é muito fácil ser valente com a brigada em volta. Bom, sobre o que aconteceu no vestiário, das ofensas, troca de ofensas entre a direção, entre o Rui disse que foi ofendido e tal, eu não estava lá, a gente não tem como saber, isso vai ser julgado no tribunal. Agora, com relação à crítica técnica que o Rui faz com relação ao árbitro, eu não posso considerar a arbitragem tendenciosa, em primeiro lugar. Em segundo, o pênalti, que realmente foi inexistente, porque foi fora da hora, não foi 1 metro. Foi um lance muito difícil, porque eles estavam entrando na área, mas o toque ainda assim foi fora. Como a gente falou na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes e da Ipanema FM, como a gente vê nas imagens. Agora, o pênalti que ele reclama lá contra o Brasil de Pelotas, realmente aconteceu. Então, o Rui colocou tudo no bolo. Eu acho que a questão técnica do árbitro, ele erra e acerta como acontece com a arbitragem. Agora, a postura dele, isso a gente já não pode... Quem vai julgar não somos nós, é o tribunal. Até eu acho o seguinte, o Rui tem todo o direito de reclamar da arbitragem, o direito que assiste a ele. Aliás, não é só um direito, é um dever
que ele tem como dirigente, defender o Grêmio. Perfeito, né? Agora eu também tenho que estar aqui, o dever que eu tenho de colocar, né, certinho nos devidos lugares as questões, né? O Grêmio jamais perde. Isso é uma questão histórica do Grêmio. Né? O Grêmio só existem 3 resultados nos jogos do Grêmio. Ou o Grêmio vence, ou o Grêmio empata, ou o árbitro rouba. Desde 1903. Deixa eu trocar o termo, tá? Para não ficar muito pejorativo. Ou o árbitro erra. Embora não tenha sido isso que o Rui Costa falou, né? O Ribeiro Neto, tu vai deixar isso acontecer no programa? O quê? Então a questão é a seguinte, ó. Mas tu sabe muito bem que o Grêmio é prejudicado pela arbitragem desde 1903, cara. Então o que tu tem que ficar bem claro é o seguinte: existem os erros de arbitragem, certo? Não, ele não é o árbitro entrou em campo para nos prejudicar. O Rui disse isso. Isso não é legal. Que alertou os jogadores do vestiário. Tendenciosa. Não sei o que. Isso não acontece. Tanto é que na Libertadores da América, por exemplo, no jogo lá em Montevidéu, o árbitro, não lembro quem era o árbitro lá, marcou. Antônio Arias. Até acho que não foi falta, tá? No final do jogo, até acho que não foi falta. Certo? Ele acabou marcando uma falta, um toque fora da área. Foi dentro? Verdade. Até acho que não foi falta, tá? Verdade. Mas já que ele marcou, seria pênalti. Então eu não vou achar que aquele árbitro que apitou lá Nacional e Grêmio era tendencioso, estava roubando favorável ao Grêmio. O árbitro que não marcou um pênalti pro jogador do Atlético Nacional aqui, quando o Hélio agarrou ele na grande área. Não marcou. Então, assim, os erros de arbitragem existem. Com toda a calma, eu quero dizer o seguinte. Eu tenho o Rui Costa, para mim ele é um dirigente de alto nível. Bom, o cara assim, ó. Altíssimo. Fantástico, competente, faz um belo trabalho. E também entendo, Paulinho, que ele vá para o microfone para estabelecer esse tipo de discurso. Até acho que não seria ele, tá? Tinha que ser mais um dirigente político. Nesse ponto eu concordo contigo. Eu acho que ele acaba é o misturando. executivo, não é o político. Acho que tinha que ser mais pro Quitolina, se fosse o caso, esse tipo de discurso. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer que eu entendo esse tipo de discurso dele. Agora, eu não preciso aceitar. E vou dizer que eu não aceito por algumas razões. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu gostei do juiz. Sério. Eu achei um juiz de grande futuro. Eu não sei que idade ele tem, tá? Mas eu achei um juiz de personalidade. Se ele se exalta ou fala, isso se conserta, tá? Eu acho que daqui a pouco pode ter uma questão de temperamento aí. Mas mesmo assim, se ele tiver um bom conselheiro, ele vai melhorar. Ele tem um belo potencial. Tá? Heleno Todeschini, belo potencial. Eu achei ele muito bom juiz. Ele errou. Sim, ele errou. Mas isso não quer dizer que ao errar o pênalti, ele é um mau juiz. Não, todos erram. Né? O Bandeirinha até não ajudou. Ele tem perfil o Bandeirinha não lhe ajudou, né? Correu, talvez tenha esperado a decisão do árbitro. E errar essa parte do jogo. Todos os grandes árbitros erram como ele errou. E é um lance difícil mesmo. Muito difícil. Tá? Muito difícil. Então, eu não vi, para mim, isso aí foi depois de ouvir, né? É claro que na hora do calor o dirigente também se exalta, tá? E isso é normal. Eu não vou fazer uma pantomisa. Posso? Só quero dizer assim, e demais, sabe? O Grêmio criou uma paranoia diante de um fato que é simples, o Grêmio perdeu o jogo, gente. E pronto, acabou, vai ganhar outro, entendeu? Depois do jogo, nós estávamos tentando falar com o árbitro para saber qual seria a resposta do árbitro, da arbitragem, em relação a essas declarações do Rui. E até por uma orientação eles não falam, mas a gente acabou pegando naquela conversa ali uma declaração do árbitro Heleno Todeschini depois do jogo, respondendo mesmo que informalmente a essas acusações aí do Rui Costa. Oi, ele me pediu se tu fosse falar direito, eu acho que tá? Quem joga dele vai explicar. Tá? 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 O Heleno, eu conheço ele, se formou comigo no curso de árbitros da Federação Gaúcha de Futebol que legal, em cara. 2007. E é um menino, assim, muito trabalhador. Na época em que ele surgiu, já se via um potencial nele, isso há 7 anos. E ele é um árbitro que está extremamente acostumado com esse tipo de jogo, já apitou jogos sem policiamento, já teve que fugir de torcedor de time adversário por ter marcado um pênalti e tal. Já enfrentou
toda a adversidade possível pelo nosso interior gaúcho e chegou paulatinamente até a primeira divisão do futebol gaúcho. Eu até comentei na jornada esportiva, Ribeiro, que ele precisa corrigir realmente esse temperamento que, por ele ser um cara tão sério e levar tão a sério a arbitragem, ele às vezes se exalta. E isso realmente às vezes cria um ambiente hostil até mesmo para ele. Mas isso se corrige. Como ele é menino, ele é mais ou menos como você. Não, ele tem um pouco, acho que ele tem a faixa dos 30 anos. Não, tá jovem ainda. Você já é um pouco mais antigo, né? Nem tanto assim. Opa, então eu vi potencial nele. Eu gostei da arbitragem. Acho que se ele for bem orientado, vai longe. Ele errou no pênalti, normal, errou. Faz parte. Sobre as declarações do Rui Costa, o Sindicato dos Árbitros colocou uma nota oficial com relação às críticas duras do dirigente do Grêmio. O sindicato não poderia deixar de expressar sua indignação mediante as palavras difamatórias do dirigente do Grêmio, senhor Rui Costa, dirigidas ao nosso associado Heleno Todeschini. Concordamos que houve um erro de interpretação, onde o árbitro equivocadamente sinalizou uma falta cometida fora da área de pênalti, como sendo dentro dessa área. O erro é consequência de vários fatores que influenciam no momento da tomada de decisão e é inerente do ser humano, mas isso não dá o direito a quem quer que seja de colocar em dúvida a honradez, o caráter e a honestidade de uma pessoa. O árbitro sempre teve uma conduta ilibada, tanto desempenhando a função de árbitro como também na sua vida profissional e privada. É um jovem árbitro com uma carreira promissora e que não pode ser marcado pelas palavras proferidas sem nenhum critério de isenção, onde a paixão clubística fala mais alto do que a razão. O Safergs colocará à disposição de nosso associado toda a estrutura do nosso departamento jurídico para que seja feita a reparação deste fato. Data de hoje, 3 de março de 2014. Eu vou dizer, se isso tomou uma proporção assim, muito grande, e por nada, com todo respeito, nem era para esse discurso tão efusivo do Rui Costa, de perseguição. E também essa nota aí também. Eu acho que a reclamação do Rui ela não é nem tanto pelo pênalti, mas é pelo aquele comportamento. O Rui fala muito do comportamento do árbitro durante a partida na conversa. Não tanto pelo pênalti, mas pela conversa, que isso a gente não tem muito como ver, né? Agora é a primeira vez que eu vejo um sindicato em nota dizer que foi pênalti que o juiz não marcou. Essa eu nunca tinha visto. Dizer que não foi pênalti. Admitir. Não, eu já vi dizer que. Não, que foi pênalti. Não. A nota disse que não foi pênalti. Equivocadamente que ele marcou. É a primeira vez que eu vejo de uma nota os caras dizendo que o juiz errou. Eu nunca tinha visto isso, cara. Errou, né? E o erro faz parte do jogo. Vamos até a redação da Band. Lá está o Cláudio Andrade para nos passar os destaques do dia de hoje. Segunda de carnaval, Claudião. Boa tarde. Pois é, boa tarde, Chico. Boa tarde a todos. Pois é, né? Coisa de jornalista. A gente está aqui de plantão na folia. Bom, mas folia mesmo é o que não está acontecendo nas estradas do Rio Grande do Sul, viu, Chico? As notícias são muito tristes mesmo, infelizmente. Olha só, no Brasil Urgente, hoje 15 para 5 da tarde, a gente vai mostrar tudo justamente sobre essa violência que de novo aí está acontecendo em todo o estado no feriado de carnaval. Desde o início desse feriadão já foram contabilizadas 12 mortes. 12 mortes. Hoje de manhã, na RS 239, em Novo Hamburgo, um jovem de 21 anos, identificado como Augusto Druca, morreu depois de colidir contra um poste. As imagens são impressionantes. Então, mais uma morte. Isso que ainda nem acabou o feriado. Muito triste mesmo. Então, muito cuidado quem está voltando amanhã do feriado, quem ainda está participando aí nas praias. Muito cuidado, muita prudência e direção e álcool, todo mundo sabe, não combina. Essas e outras notícias logo mais 15 para 5 da tarde no Brasil Urgente dos Gaúchos e eu espero você. Chico. Obrigado, Cláudio Andrade. Imagens impressionantes mesmo. O carnaval tem dois lados, né? O da alegria e o da tristeza. E a gente fica, ainda mais, não é por ser jovem, né? Porque toda morte é de se lamentar, mas é uma vida desperdiçada, né? Imagens impressionantes. Toda uma vida desperdiçada e que atinge os familiares, né? A gente vai ao intervalo e na volta tem mais futebol aqui, os donos da bola. Até já.
Esse recado é para você que é ligado em games. Envie a palavra jogo para o número 48069 e baixe os melhores games no seu celular. É uma super promoção que coloca no seu aparelho grandes sucessos, como Tony Hawk, Sting on the Face e vários outros. Aproveitem, você pode baixar até 10 jogos por apenas R$ 4,99 por semana. Envie jogo para 48069 agora e dê um start na sua diversão. O Inter venceu o Sportivo ainda na sexta-feira e de goleada no Campeonato Gaúcho, mesmo com a equipe totalmente desfalcada. Acompanhe. Na sexta-feira, né, venceu sem muita dificuldade a equipe do Sportivo. E o Cláudio Vinck mostrou, talvez, né, mais uma vez, que não deva jogar só na lateral direita, né? A estratégia do Baldasso. Ele tem sérios problemas defensivos, só que na frente ele já é o artilheiro do time na temporada. 5 gols. Eu não sei, eu acho que ele pode ser lateral direito, sim. O problema é que ele tem que ter uma proteção, se tiver uma boa proteção. Esse gol é diferente dos outros que ele fez. Não, mas tá bem, mas ele tem um potencial. Seu gol é um gol acaso. Foi a bola parada, né? Já estava na área, né, para receber, né? Não, sim, mas já estava na área para receber a bola. Foi uma bola parada. É diferente de construir um gol, de uma jogada individual e tal. Como ele já fez vários gols construindo a jogada. Esse foi gol mais ao acaso. O que eu vou dizer desse jogo, gente? O gramado estava bom, né, Cadu? Tava. Eu espero que tu não... Uma ironia, nossa senhora. Aí o Inter não teve dificuldade, né? Não teve. Bela falta, né? Bela falta. Aliás, o Inter ganhou do Esportivo ao natural, né? Essa é a realidade. Não fez muita força para conseguir ganhar do Esportivo. O Esportivo que a gente vendo também, já viu contra o Grêmio, não é dos melhores times do interior nesse ano, né? E daí o Inter não teve muita dificuldade mesmo com os reservas. Foi mais uma observação, teve gol do Wellington Paulista e tal. Não dá pra tirar muito desse jogo, na verdade. Pois tem gente que já tá pedindo o Wellington Paulista no lugar do Rafael Moura. Pois não sei. Ainda não, porque o Rafael Moura também tá fazendo gol, mas o Wellington Paulista, ele ainda não jogou com os titulares do Inter. Ele não começou um jogo com os titulares do Inter. Mas o torcedor, até ele marcar o gol contra o Brasil de Pelotas, o torcedor também não estava preocupado. Ele fez 2 gols, agora está pedindo o Wellington Paulista. Mas daqui a pouco o Wellington Paulista continua fazendo gol. E daí o Rafael Moura, daqui a pouco, passa um tempo sem fazer, já começa a crescer o Wellington Paulista. O Internacional tá meio numa fase assim de um chove no mão. Sangue doce, né? Eu ainda quero esperar. Nós estamos no dia, hoje é 3 de carnaval, estou meio perdido aqui. É 3 de março. Eu quero esperar o dia 20 de abril. Daqui 40 dias eu vou falar se esse time do Inter me agrada ou não, porque, infelizmente, a qualidade técnica dos times do interior é baixíssima. Não tem assim, nenhuma qualidade. Não vejo em nenhum time. Assim, ó. Se o Grêmio se empenhasse um pouquinho mais, teria vencido o sábado. Se tivesse um pouquinho mais de empenho, já entrou meio derrotado no jogo. Mas, cara, não tem. A dupla Grenal não tem adversário no gauchão. Então eu vou aguardar, não vou dar nenhuma opinião nesse momento sobre a questão do time do Inter, que está atropelando todo mundo no gauchão aí. Aí foi o seguinte, aí foi disputar o Grenal e empatou. Tudo bem, eu sei que foi na arena, mas empatou. E aí... E isso é legal, Ribeiro? Esse é o Campeonato Gaúcho desse desequilíbrio técnico? Não, mas é isso que nós criticamos aqui, isso que a gente lamenta. Que, infelizmente, aí que tá. Sim, tu disse que não tem solução. Não tem solução. Tá bem, mas eu não posso me acomodar com isso, né? Não, mas não é. É que eu prefiro a realidade do que a utopia. O que é a utopia? A utopia temos um campeonato de ano inteiro com os clubes do interior, tá? O que acontece? Eu acho até que Grêmio e Inter poderia até utilizar os aspirantes, tá? Sim. Mas aí o campeonato teria uma igualdade São Paulo técnica. Tinha um campeonato de aspirantes, né? Muito legal, a Band transmitia. Teríamos um equilíbrio técnico, teríamos emprego para os jogadores o ano inteiro. Mas tem a copinha, né? Tá? Existe a copinha no segundo semestre do ano. Não, tudo bem. Mas é facultativa, Paulinho. O Veranópolis não vai participar. Ela se torna facultativa e até mesmo a Série D e C do Brasileirão se tornam facultativas por culpa dos próprios clubes.
que não tem condição. Então, o que diminuiria o desequilíbrio técnico do gauchão ou é uma melhor organização dos clubes do interior, ou é uma fórmula mais atraente em que todos tenham realmente chances e que ela seja mais curta. Teria que ter tempo. Sobre essa questão porque, querendo ou não, a TV não vai comprar. Querendo ou não, nós estamos com um campeonato gaúcho de pontos corridos. Onde todos, mas dividido em 2 grupos, mas todos jogam contra todos. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? A TV não vai comprar. Não vai comprar. Pelo contrário, Pelo contrário, se a fórmula do gauchão... O problema não é meu. Eu tenho que encontrar talvez a melhor solução. Mas eu não disse que não tinha dupla Grenal. Interior também. Mas se a fórmula do gauchão fosse de repente mais curta, um pouco mais, dando mais acaso ao imprevisível, talvez fosse melhor. Os estádios iam estar mais cheios, os clubes iam se atrair mais. Mas tem o mata-mata, né? O mata-mata é o imprevisível. Não, mas o mata-mata depois de 15 jogos. Não, tudo bem, eu sei, eu entendi. Perde a... É que assim, ó, esse campeonato aqui dá a chance de um clube interior ganhar a competição. Mesmo, atenção, não fiquem ofendidos, pessoal do interior aí. Eu repito, só se fosse dividido... Mesmo pela ruindade do interior, esse campeonato, a fórmula do campeonato, dá a condição de um time do interior ser campeão. Porque é um jogo mas se fosse dividido por grupo, em vez de 2 grupos, fossem divididos por vários grupos, como é o Campeonato Paulista, por exemplo. Deixa eu te falar uma coisa. Apesar deles jogarem entre si. Se fosse dividido entre grupos, seria menos jogos mais intensos e valendo mais. Sabe por que não passa também? É a utopia. E aí eu vou explicar para o telespectador como é que as coisas funcionam. Porque além do futebol no geral, eu também estou aqui para dizer as verdades. Tá? A TV, quando compra, ela precisa de volume. Tá? Ela precisa de volume. Tá. Porque o patrocinador precisa de volume para que seja veiculada a sua propaganda. Entendeu? Então, não adianta ter menos jogos. Quanto menos jogos, menor o valor dos patrocínios e menor a cota dos clubes. Entendeu? Não tem. O vice-presidente é a verdade. de futebol do Internacional, Mais ou Marcelo menos. Medeiros, falando sobre essa questão de parâmetro no gauchão, se o gauchão é parâmetro ou não. Vamos ouvir. O campeonato regional ele pode ser visto sobre 2 aspectos. Né? A tua real capacidade, capacidade real de enfrentamento, de competição e o desempenho em campo dentro da competição. É muito bom ganhar. O Inter se orgulha muito de ser o maior vencedor de títulos regionais, ponto. A partir daí a gente tem que ter uma noção exata qual é a força que nós temos no nosso grupo. Por isso que a gente está obedecendo muito essa programação, para que todos possam mostrar seu potencial, para que sempre que houver uma substituição por questão técnica, por cartão amarelo, por lesão, aquele que entre possa ter o mesmo desempenho. Então são 2 coisas bem separadas e está todo mundo bem ciente disso. O Internacional estreia na Copa do Brasil 12 de março, né, Paulinho? Quarta-feira da semana que vem. Contra o Remo, ainda numa primeira fase, ainda sem muita exigência, né? Mas é uma primeira fase diferente das últimas primeiras fases da dupla Grenal dos últimos anos, em que o Inter pegou o Rio Branco, aí o Santa tinha Cruz Chapadão, Confiança, Craque, esses tipos de time de primeira fase. É um jogo contra o Remo, que o Inter ganhando lá o primeiro jogo por 2 gols de diferença elimina o jogo de volta. Mas é um jogo contra o Remo, que tem uma camisa um pouco maior do que outros dos últimos anos. Vai lotar o Mangueirão certamente. E não é um jogo tão fácil de primeira fase como foi nos últimos anos. Não é bem assim. Não seria surpreendente. Não seria surpreendente se tivesse um jogo de volta no Beira-Rio. Ao contrário, contra o Rio Branco, né? Ao contrário dos outros anos, onde era inimaginável que acontecesse um jogo de volta. Ele penou quando o Rio Branco no passado fazia o 2-0. Fez no finalzinho, só de pênalti. Sim. O segundo gol garantiu a classificação antecipada do Inter. Perdeu em 2009 para o União Rondonópolis. 1-0, Depois e jogou aqui. 2-0. Mas esse jogo contra o Remo, se tiver um jogo de volta, não é de surpreender, porque o Remo é bem melhor do que esse. E o Remo não foi na primeira fase, mas já eliminou o Inter em Copas do Brasil passadas aí. Em 2003. Pelo saldo qualificado. O Inter perdeu o jogo lá em Belém do Pará por 1-0, ganhou por 2-1 aqui. Pelo saldo qualificado, foi eliminado pelo Remo. O Remo que tem de melhor a camiseta. É bonita aquela camisa azul. Marinho, camisa azul. Azul royal. Né, cara? A camisa azul tem. Sabe? Pô, a camiseta do Grêmio é a segunda mais bonita do Brasil, já falei, né? Vamos ouvir o técnico Abel Braga explicando o porquê dele estar utilizando 2 times, né? Fazendo rodízio entre os titulares e reservas do Inter. O mais importante é que quando você tiver começar o negócio a Vera mesmo, né? O quarto domingo já está. Mas a gente está podendo usar 2 equipes. No brasileiro, não. Quando você tiver que usar alguém, o ritmo vai estar bom. Ninguém vai poder dizer, não, fulano jogou, está sem ritmo. Não, não tem isso. Aqui não vai poder dizer que está sem ritmo. Então, para a resposta que está sendo dada até agora,
Tá muito boa. Tá muito boa. Eu, sinceramente, não esperava em pouco tempo, porque 2 meses para um treinador é pouco. Para uma equipe fazer exatamente aquilo que tu quer é pouco. Já tivesse alcançado aí esse nível, tá? Eu acho que tá bem aceitável. Isso aí, o negócio é você ter um grupo, cara. Fica falando nome, vai disputar a posição com fulano, não tem esse negócio. Eu vou procurar colocar aquele que tiver dentro da minha concepção, sei lá, que a equipe característica se adapte melhor, né? Eu acho que nós temos uma equipe hoje que está bem encaixada e com os jogadores aí pedindo passagem. Isso para mim é muito bom. Tem alguns pedindo passagem. Você acha que o Abel já tirou a dúvida dele entre Alex e Alan Patrick? Claro, Alan Patrick é o titular. Não, na opinião do Abel, inclusive? Eu acho que sim. Acho que sim. É na opinião do Ribeiro. Essa é a opinião do Ribeiro, né? Não. Na opinião do Abel, o Alex ainda é o titular. Jogaram juntos pela primeira vez na sexta. Pior que eu gosto do Alex, cara. Gosto, o cara. O Alex gente finíssima, né? E joga muito, tá? Mas, Alex, vou calibrar essa perna aí, cara. Interessante que o Abel falou. Tá difícil, hein, meu? O Abel falou da questão da utilização dos titulares, que no momento ele pode revezar. E por isso até talvez ele justifique poupar aquela discussão lá contra o Veranópolis, poupa e reveza titulares e reservas para no Campeonato Brasileiro ninguém poder, aí no Campeonato Brasileiro não, aí todo mundo joga, mas por enquanto dá, revezar. Isso acho que é uma explicação importante. Rápido intervalo, a gente volta para fechar o programa de hoje. Seu crédito acabou, você precisa ligar e você não sabe onde recarrega o celular. Se liga na dica, acesse já e carregue onepay.com.br. Nesse calorão, você sem grana e nem crédito no celular. Calma! Com o OnePay você recarrega agora e paga só por vencer a fatura no cartão. São até 40 dias para pagar. Ligue agora, estrela 3113. Se o seu crédito acabou, acesse já e carregue onepay.com.br. E aí galera, eu sou o Gabriel da banda É Expresso. Vamos estar com todos vocês no primeiro Band Folia em Tramandaí, porque carnaval é na Band. Band Folia Tramandaí. Oferecimento Ferver, de 28 de fevereiro a 4 de março. Mega Feirão Tramandaí. Shopping 2000 e Feira de Ibitinga, a feira do fabricante. Apoio Prefeitura de Tramandaí. Aqui se faz turismo com alegria. Amor, vai começar o jogo. Não, eu peguei o controle primeiro e hoje eu vou assistir minha novela. Mas amor, o jogo... Não, nem pensar. Não perca as melhores jogadas e notícias sobre o seu time. Envie agora o nome do seu time para 1315 e receba tudo isto no seu celular. Faça você também um golaço. Não dê bola fora. Envie o nome do seu time para 1315 e fique de olho na jogada por apenas R$ 13,99 por mês. Verão Band Sesc 2014. Oferecimento Sicredi, soluções em seguros que cooperam com a sua vida. Liquida Manlec prorrogado, tudo com preços muito mais baixos. Apoio Cultural Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Apoio Prefeitura de Tramandaí, a capital das praias, mais próxima, mais você. Verãozinho tá terminando, mas ainda tá rolando lá em Tramandaí, a capital das praias, na Casa de Verão. Que belo visual, hein, Tiziano Kessler? Boa tarde. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos. Aqui a temperatura agora é de 24 graus. É óbvio que o pessoal queria mais, mas tem sol, poucas nuvens. O que atrapalha um pouquinho é o vento, aquele de nordeste, tradicional no nosso litoral, que nesse verão a gente não tinha visto muito. Agora o que está quente aqui em Tramandaí é o Band Folia, primeiro Band Folia do Rio Grande do Sul. A gente vê agora imagens aí de uma multidão que tomou a Avenida Beira-Mar aqui de Tramandaí em 3 noites. Numa das noites, mais de 50 mil pessoas curtindo atrações como os DJs Fat Du, como o É Expresso. Essa noite passada, Fama Festa Show, fazendo a alegria dos foliões até 4h30 da manhã. Uma grande festa, tudo em
Uma grande alegria, o pessoal curtindo, fazendo o trenzinho, realmente uma festa muito bonita e com uma adesão muito grande do pessoal. E o que chama atenção, vem gente de todo o litoral. Ontem encontrei gente vindo de Capão da Canoa, de Cidreira, de Magistério, da praia de Oásis, que é aqui na Zona Sul de Tramandaí. Ou seja, uma grande festa que tem como palco Tramandaí, tem esse cenário do Band Folia, mas que traz gente todo o litoral norte aqui para a capital das praias, Chico. E hoje tem mais a partir das 10 da noite na Avenida Beira-Mar. Valeu, Tiziano. Bom trabalho a todos aí. E só para aqui, eu quero dizer, parabéns, Tiziano. Olha, belas imagens. E eu vou confessar aqui, tô com inveja. Tô com inveja que eu queria estar naquele trenzinho lá. Ô, Ribeiro, é só sair. Hoje nós terminamos na geral na Ipanema, às 7 da noite, só vamos sair às 7 da noite, vamos para Tramandaí, participamos do Band de Folia, voltamos amanhã da manhã, cara. Voltamos amanhã da manhã, né, cara? Qual é o problema? Condições. Eu fiquei com inveja do trenzinho lá no carnaval, viu, Tiziano? E estava bem divertido, viu, pessoal? Inclusive, trabalhar no carnaval me deixou um pouquinho sem voz aí com esse ventinho, mas até a noite eu estou recuperado para mostrar mais imagens amanhã aqui no Donos da Bola para vocês. Boa recuperação aí, Tiziano. Excelente trabalho. Band Folia, um sucesso em Tramandaí. Uma das noites, 50 mil pessoas. Bombando, por isso que eu digo que tô com inveja. Eu tinha que estar lá, e o trenzinho. Nosso folião, Ribeiro Neto. Deixa eu ouvir o técnico Anderson Moreira falando sobre essa questão do Campeonato Gaúcho, né? Para ele, o Grêmio valoriza e muito o regional. Ou a gente disputa o campeonato só com o time B, ou a gente encara o campeonato como deve ser. Eu pelo menos, eu valorizo essas conquistas. Eu gostaria que a imprensa, que os dirigentes também valorizassem o campeonato. Eu acho que é importante, não fazendo jogos como nós vamos fazer agora na semana, quarta, sexta e domingo, não tentando privilegiar um bom piso. Eu acho que os atletas precisam de um bom piso, entendeu? De um gramado seguro. Se estivesse só com a chuva, seria difícil, um jogo mais complicado. Mas o gramado molhado, o gramado estava muito irregular, extremamente irregular, e isso traz uma certa insegurança, traz pra gente um certo receio e é sempre muito, muito chato, porque a gente gosta de fazer bons jogos. É impossível que a equipe possa repetir as atuações, porque a gente vai jogar quarta, sexta e domingo. Isso é inadmissível em 2014, a gente ter um tipo de calendário dessa forma. Eu até entendo que a estratégia do Grêmio também não foi a mais adequada. Acho que eu entendo e admito o Grêmio valorizar o Campeonato Gaúcho, mas acho que sábado não precisava, né? Poderia poupar mais pra frente. Né? Até porque vai ter essa maratona, agora tem quarta-feira tem o Cruzeiro em Gravataí. Na sexta vai a Ijuí enfrentar o São Luís. Domingo recebe o Passo Fundo na Arena. Então tem uma sequência de 3 jogos assim em 5 dias, né? Eu acho que não era o jogo para ir os titulares, mas foi bom porque valorizou o Rio Grande. Por falar em valorizar, eu também... Alô, Rio Grande, eu não sou candidato a nada, tá? Bom explicar. Mas eu gostei, foi legal, fantástico. O estádio lotado, deu uma grana boa pro São Paulo. Pô, valorize isso. Não é o Grêmio que tem que dar grana pro São Paulo. Por falar em valorizar o gauchão, eu também valorizo o gauchão. E quero aqui pegar uma frase do imortal galego, técnico do futebol gaúcho nos anos 70, que dizia, até o Inter ser campeão brasileiro em 75, ele dizia o seguinte: atenção dupla Grenal, ganhe o gauchão porque é a única competição que vocês podem vencer. Vou parafraseando o imortal galego, alô Grêmio, alô Inter, 2014, ganhe o gauchão porque é a única competição que vocês podem ganhar na temporada. E eu que sou pessimista em relação ao Grêmio. Quer dizer que o Grêmio na Libertadores vai fracassar, o Inter no Brasileiro vai fracassar. Ninguém vai ganhar nada, vai ter só um título esse ano, ou o Grêmio ou o Inter. Vou afirmando. Ou o Grêmio ou o Inter, só vai ter o título gaúcho esse ano. Então ganhe um gauchão. É o único título da temporada. Pô, Paulinho, tinha como um cara tão otimista, né? Não, eu sou realista, não sou otimista, eu sou realista. Eu sou muito otimista, só que eu sou realista. Nem Libertadores, nem Brasileiro, Copa do Brasil. Olha como é que estava o carnaval aqui no Porto Seco. Excelente no Porto Seco. Aliás, um grande abraço, meus amigos das escolas de samba aí. Vi na sexta-feira o IAPI, Bambas, a Restinga desfilarem. Vi no sábado Imperadores, Império, a Imperatriz. Alô, Gravataí, Acadêmico de Gravataí, fez um belo desfile do sábado também. Parabéns. E a minha Imperadores, que eu acho que vai ser campeão do Carnaval de Porto Alegre. Um abraço aí. Bom carnaval a todos. Voltamos amanhã, 1h da tarde, ao vivo, hein? Tchau.